Boa noite, meus irmãos. Que o Mestre Jesus nos conceda paz, que Ele possa derramar bênção sobre cada um de nós. Vamos hoje dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, trazendo aí o foco para o cumprimento dessas tarefas de que todos necessitamos para chegar à felicidade suprema, para chegar à nossa tão desejada perfeição. Então, hoje nós vamos, no Livro dos Espíritos, tratar da continuidade do assunto iniciado pela nossa irmã Joelma, Escolha das Provas, que é o item 5 do capítulo 6, Vida Espírita, e que nós já estamos no livro 2º, que seria a segunda parte de O Livro dos Espíritos. Mas antes da gente falar das questões, vamos fazer a nossa prece inicial e dizer que vamos fazer a leitura detida de questão e resposta, tendo o livro em mãos. Vamos então fazer a nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, bondosos amigos, benfeitores que nos assistem, que possamos nesse instante ser abraçados por vós, auxiliados a compreender o porquê de nossas provas, o porquê estamos nesta existência material, desenvolvendo, fazendo mais uma vez o trabalho necessário para a conquista das virtudes e para o acerto daqueles débitos que devemos todos sanar. Que possamos ser intuídos pela espiritualidade benfeitora que nos assiste, a escolher as melhores palavras, a trazer para o estudo sempre a certeza de que o Evangelho do Cristo nos ilumina, nos traz o entendimento, o esclarecimento da consciência. Que nesse instante os anjos guardiões possam, em cada lar, alimentar cada vez mais as benesses, as bênçãos que descem do alto, que possamos sentir em nossos corações a esperança de sempre mudar para melhor, de sermos aqueles que vão ao trabalho, que vão à obra da paz e do bem, e que também possamos ser o exemplo para os nossos irmãos que vêm na retaguarda. Fiquemos todos em paz, hoje e sempre, que assim seja. Então vamos, meus irmãos, dar início ao estudo, fazendo então a leitura, conforme falamos de questão e resposta. O único diferencial é que na questão de 266, nós temos uma extensa nota de Allan Kardec, em que não iremos ler toda a nota, mas traremos nas nossas reflexões os apontamentos de tudo que está na nota colocada por Kardec, esclarecendo essa questão, esclarecendo a resposta dos espíritos. Então já vamos, para a questão de 266, ver o que o Kardec quer saber aqui a respeito da escolha das provas. Bom, Kardec já vai dizer o seguinte: não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Então, olha que interessante essa colocação de Kardec, Será que a gente, quando vai fazer a escolha, do gênero de provas, a gente não escolhe as provas que não são tão difíceis assim? Talvez por um certo medo, um certo receio de não conseguir realizar aquelas tarefas redentoras, ou será mesmo por falta de entendimento? É interessante como Kardec coloca, porque aí a gente vai entender que muitas vezes nós temos a noção, da prova como algo que é punitivo. E a gente vai ter o esclarecimento hoje que não se trata disso. Então, vamos ver o que os espíritos respondem a Kardec. Para vós, sim. Para o espírito, não. Quando ele está liberto da matéria, cessa a ilusão e a sua maneira de pensar é diferente. Então, olha só o que os espíritos estão nos dizendo. Para nós, sim, para o espírito, não. Como assim? É que quando nós estamos encarnados na matéria, certamente estamos envolvidos pelas questões materiais e também pelo embotamento que o corpo físico oferece. E, nesse sentido, temos um ponto de vista, muitas vezes, relativo a essa questão.
Para o espírito não, porque liberto da matéria, vamos ter um outro entendimento, fazer uma outra leitura. E claro, os espíritos dizem exatamente a palavra, cessa a ilusão. Ou seja, quando estamos encarnados, pode ser que venhamos a permitir que as ilusões tomem conta do nosso modo de enxergar determinadas situações. Libertos da matéria e, claro, com certo amadurecimento intelectual e espiritual, vamos ter um outro entendimento. E aí fica claro para nós, então, que fora do corpo nós temos uma certa liberdade. Quando estamos encerrados no corpo físico, isso não é muito natural. E aí a gente vai pensar, então, o que o Kardec traz na nota. Primeira coisa que está para vocês entenderem na nota de Kardec é justamente isso. Kardec diz que o homem, quando está encarnado, ele possui ideias comumente materiais. E nesse sentido é natural que ele vá pensar muitas vezes que as provas estão relacionadas a essas questões que ele vive na matéria. Liberto da matéria, o homem vai ter um outro entendimento e, claro, assessorado pelos bondosos benfeitores, pelos espíritos superiores a nós que vêm nos trazer conselhos, ideias, realizações de projetos, tudo isso como forma de nos auxiliar sempre. E aí, é claro, a gente compreende essa diferença. Então, o Kardec vai dizer, quando a gente está na matéria, a gente às vezes vê o lado difícil da prova. E aí é natural que a gente entenda que a prova às vezes é algo como castigo, como punição, quando não temos esse trabalho de conhecimento, né, do conhece-te a ti mesmo bem trabalhado em nós. Por isso é tão urgente nós nos conhecermos. Porque o Kardec vai dizer que estando no plano espiritual, esse embotamento do corpo físico já não é uma situação. E aí a gente vai entender, né, ter um outro entendimento de uma série de questões e entender, inclusive, que a prova não é castigo, jamais foi. É sempre aprendizado. E aí a gente fica pensando, né, nesse caminho que a gente tanto deseja de felicidade, que a gente tem que passar pelas provas para poder compreender uma série de questões que vão justamente aparecer nas nossas vidas, para nos provar, mas também para nos levar mais rápido a essa tão sonhada felicidade que todos desejamos, as bem-aventuranças colocadas, né, prometidas pelo Cristo. É claro que aí vem aquela analogia que o Kardec coloca aqui na nota, né, a analogia com o doente. O doente que sabe, né, o doente no caso corpo físico, que necessita de um remédio para melhorar. O remédio que, por vezes, pode ser amargo, mas que é o responsável pela cura desse corpo físico. Não é diferente quando em espíritos vamos selecionar essas provas com as vistas de melhorar a nossa essência, melhorar esse caminho espiritual que todos vamos realizando rumo ao nosso Pai. E é natural que, então, em espíritos, façamos escolhas de rudes provas que vão afetar em privações materiais, mas a privação material não é a prova, ela é consequência dessa escolha. E aí é muito interessante a gente entender isso, porque eu peço a prova da coragem, mas eu vou ser provado na coragem a partir de, às vezes, questões materiais, situações colocadas diante de nós, para que possamos mostrar, então, que vamos conseguir passar naquela determinada prova. E aí entra essa questão do livre-arbítrio também, meus irmãos. Nós temos, né, o livre-arbítrio para escolher essas provas, para ser auxiliados também na escolha, porque o livre-arbítrio ele vai como um crescendo, né? A cada nova existência, a cada aprendizado, nós vamos ganhando mais responsabilidade, vamos ganhando mais cargas para poder lidar com novas provas. E é interessante a gente falar sobre essa questão do livre-arbítrio, que então, por isso que na escolha das provas, certamente não fazemos isso de modo que vamos escolher essas provas aleatoriamente, só nós vamos fazer essa escolha. Somos assessorados constantemente pelos irmãos que compreendem a real necessidade de cada espírito no seu processo de evolução. Então, cada estação,
Cada existência material é sempre no sentido de superação. Nunca será no sentido de castigo, de punição. A expiação é porque nós ainda temos muita dificuldade de compreensão, mas não significa que uma determinada prova vem somente como expiação. Nós temos que entender que isso passa justamente pelo entendimento que nós vamos adquirir nas nossas várias existências. Então, abraçar novas escolhas nos leva ao constante progresso. Progresso que é espiritual em todos os sentidos, tanto intelectual quanto moral. Necessitamos constantemente estar, com essa questão, a moralidade e a intelectualidade trabalhando conjuntamente. Então, ela não é, a prova não é o sofrimento em si. Ela pode trazer consequências, assim, fazendo a prova, o meu modo de agir, o meu modo de enxergar essa prova pode trazer consequências e nessas consequências, de acordo com o meu ponto de vista, eu posso sofrer. Então, depende inclusive do nosso ponto de vista que vai existir o sofrimento. Às vezes não, às vezes passamos pela prova com resignação. Então, depende do modo que olhamos para essa prova. E é claro, meus irmãos, às vezes nós vamos padecer aflições na vida que não necessariamente deveriam estar ali. Por nossa imprevidência, por nosso orgulho, por nossa avareza e tantas outras inferioridades, vamos sofrer aflições que são desnecessárias, pela nossa cupidez, por todo esse processo que ainda carregamos das inferioridades. Elas não necessitariam estar ali. Estamos passando por certas aflições por nossa imprevidência, por nosso orgulho. Então é interessante até pensar nisso, porque às vezes nem é uma prova enviada pela providência, nem foi, digamos, programado para que fôssemos testados naquele sentido. E até isso é interessante. Na nota ainda, o Kardec traz outras duas analogias muito interessantes, que ele diz assim, o homem que trabalha sem descanso, por exemplo. Ele pega o exemplo de uma pessoa que está na existência material, que busca, através do seu trabalho, encontrar um pensamento de que depois ele vai poder ficar tranquilo. Quando nós, por exemplo, lutamos para ter uma casa própria, lutamos pela educação de um filho, porque sabemos que essa consequência futura só o vai auxiliar. E aí ele dá esse exemplo, se na matéria conseguimos entrever um futuro promissor, por que em espírito isso também não aconteceria? Justamente na escolha das provas. E o outro exemplo que ele dá é de um jovem que estuda, o estudante que se priva das saídas com os colegas, que passa por determinadas dificuldades para poder conseguir estudar anos a fio para ter a carreira tão desejada. Esse também é um outro exemplo na matéria que nós estamos aí a todo momento vivenciando para poder conquistar algo nesse sentido, o conhecimento que seja da instrução, mas precisamos nos privar de situações, de pessoas em determinado momento para alcançar aquele objetivo. Então, se na matéria entrevemos metas, entrevemos situações que possamos vivenciar, de privações, de pequenos sofrimentos, para que depois tenhamos, então, esse resultado maior. Também espírito não é diferente. Então, Kardec faz essas analogias para mostrar que, diante da prova, sempre o trabalho constante, como espírito que somos, imortais que somos, e diante da prova, sempre essa ideia da luta, que sempre recomeça. Então, em espíritos, nós vamos ser levados a ter esse entendimento que as provas, elas vão ser solucionadas através das conquistas morais que nós vamos, com o tempo, adquirindo. E, claro, com justamente os acertos dos débitos que trazemos. Os acertos que são os momentos de reparação. Às vezes a prova está ali exigindo uma simples reparação e a gente está achando que é punição e castigo. Então, novamente, provas são aprendizados. São métodos educativos utilizados por Deus para nos auxiliar sempre, nunca no sentido de algo que vai nos trazer o entendimento de sofrimento e só daquele processo de expiação, que é o que a gente às vezes mais tem receio, não é, meus irmãos? Então, o Kardec utiliza ainda outra analogia, que já inclusive falamos
em alguns dos estudos anteriores, da ideia do viajante. O Kardec fala na nota que o viajante, que à medida que ele vai trilhando o caminho, né, ele está no vale. E ali no vale aparece o nevoeiro. Para ele chegar ao final da sua rota, ele tem que ir desviando, passa por alguns caminhos, vai até chegar à sua rota final. Quantas vezes nós, encarnados, passaremos por nevoeiros, densos nevoeiros, as provas que vêm para nos testar, e nós vamos continuando a nossa jornada, o nosso caminho. Até que, então, esse viajante chega no pé da montanha. Ali no pé da montanha, o Kardec fala que ele já inicia a subida. Iniciando a subida, ele olha para trás, e o que ele vê? Todo o caminho que ele já percorrera. Aquele caminho que ele vai, ao mesmo tempo, perceber o que ele fez de acerto ou não. O que ele não teve de acerto, ele vai reconsiderar a sua rota, para que ele não erre dali adiante. Então, qual é a semelhança, então, com o espírito que vai às suas várias existências para conquistar todo esse trabalho, né? Com esse trabalho de moralização do espírito. E também continuamos a nossa rota até o cume da montanha e vamos ficar agradecidos porque já fizemos uma parte dessa viagem e vamos dar continuidade com o conhecimento que já adquirimos. E não é diferente essa analogia do viajante com o espírito imortal. O espírito que está constantemente indo às existências materiais para ser provado, para ser colocado ali, mas sempre, meus irmãos, Deus, em sua infinita misericórdia, permite que sejamos auxiliados, que sejamos esses que vai ao conhecimento, mas que tem sempre uma oportunidade de recomeçar sempre. Às vezes vai para aquela prova, não passa de primeira. Vamos, às vezes, passar na segunda ou na terceira, mas o importante é que jamais desistamos de dar continuidade a esse trabalho de aprimoramento do espírito imortal. Então, exige o quê, meus irmãos? Esforço e vontade, porque certamente iremos enfrentar diversos obstáculos. E as escolhas podem parecer difíceis, porque às vezes elas nem são tão difíceis assim. E aí ali já no plano espiritual, veremos tudo isso de forma cristalina. Veremos de uma outra forma, a leitura que fazemos é diferente. E aí a gente vai fazer então uma pergunta, né? Será que quando a gente volta para a matéria, vamos imaginar que a gente retornou, fez isso, né, na analogia do viajante, e vamos retornar mais uma vez à matéria. Será que a gente já vai conseguir passar na prova? Tem como a gente saber se vai conquistar né, como se diz, mais essa etapa? E aí a gente faz essa pergunta, o que a gente tem que observar para tirar proveito, né, dessa prova para concretização desse aperfeiçoamento? E aí a gente vai citar aqui rapidamente 2 exemplos para a gente poder entender como isso pode acontecer. Se referimos ao Céu e Inferno, que é uma história que está ali, né, do Slisgo, que está na parte das expiações terrestres, né, do espírito Slisgo, e a outra é retirada de um livro do Irmão X, pela psicografia do Chico Xavier, que chama Estante da Vida, que segundo o Irmão X são histórias, mas que tem muito comum com a realidade. E no Céu e Inferno, por exemplo, a gente vai ter a história do Slisgo, que é um espírito que a última vida, né, a última existência, viveu por 30 anos mendigando, viveu até a velhice, mas ele ficou 30 anos mendigando numa cidade chamada Vilna. Era um pobre israelita que buscava ser resignado. Durante todo o seu trajeto nessa última existência, ele não juntava nada para ele, todo que ele recebia de quantia, ele passava adiante pagando o ensino de órfãos, distribuindo comida para os necessitados, auxiliando as viúvas. Inclusive, ele sempre recebia e dizia assim: lembrai-vos dos pobres, das viúvas e dos órfãos. E durante todo o seu período de mendicância, foi uma pessoa muito boa, viveu sozinho, não foi casado, e que no seu momento de sua morte, o seu enterro, toda a cidade compareceu. E aí a gente já vai ter na evocação do espírito, quando Kardec recebe esse espírito, a primeira coisa que Kardec queria saber, o que o motivou a escolher esse gênero de provas.
Primeiro, ele agradece por participar da codificação, de poder trazer o seu exemplo, agradecido a Deus e Jesus, e ele vai dizer então a Kardec que em existências precedentes ele havia sido um rei, senhor absoluto dos seus vassalos, e que sempre governava de forma muito tirânica, era violento, era sensual e era principalmente avarento. Os mendigos do seu espaço, do seu reino, eles não podiam ter nada. Se alguém auxiliasse, ele retirava dessas pessoas. De tamanha era a crueldade. E ele, quando desencarna, ele vai ao plano espiritual já iniciando um processo doloroso de expiação. Segundo ele fica muito tempo na erradicidade, até que ele compreenda a necessidade da reencarnação e vem ter novas existências no sentido de reparar toda a crueldade e o mal que fizeram aos seus irmãos. E aí ele vem, então, para essa existência como Slisgol, já compreendendo o valor da abnegação, o valor da resignação e principalmente de fazer o que ele mais fizer o outro sofrer, ser aquele que ia buscar através da mendicância, o entendimento, a humildade. Então ele vai chegar a essa existência como Slisgol, mas ele pede que ele fosse em algum momento auxiliado por algum conselho. E quando ele é muito novo, quando ele perde seus pais, que ele fica órfão, ele ouve de uma pessoa estranha: faça ao outro o que você gostaria que te fosse feito. E aquilo ficou tão forte gravado no seu espírito que ele ficava pensando constantemente: é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que fazer. E ele vai então desenvolver durante toda essa existência esse trabalho voltado para a coragem, de enfrentamento da situação e de auxílio ao próximo, jamais juntando nada para ele. Então ele consegue ter essa existência com essas qualidades que ele vai conseguindo alcançar. E ele morre, como Slisgol, e diz que retorna calmo e tranquilo, mas ainda assim necessitando de uma nova encarnação para continuar o seu trabalho iluminativo. A outra história, a gente vai tratar, que está no Estante da Vida, que falamos, é o capítulo 15, que se chama O Compromisso. É a história de Alberto Nogueira. Alberto Nogueira, que nas últimas existências, havia também ocasionado muita crueldade a muitos de seus irmãos. Aí acontece que alguns benfeitores amigos necessitavam de auxílio para ajudar uma jovem obsidiada. E aí eles vão buscar a ficha, digamos assim, de Alberto Nogueira, que falaram que ele poderia ajudar, que ele era médium, estava lá reencarnado na Terra, trabalhando nessa questão da desobsessão. E aí eles vão entender que ele, nas precedentes vidas, ocasionou várias mortes, através de furtos, através de crimes, levou muita gente à fome, ao sofrimento. Então, tudo isso era aquilo que ele necessitava trabalhar em si. E o que o Alberto Nogueira vai pedir, então, como forma de reparar a extensão dos seus débitos? Ele pede, então, por tudo que ele fizera, por ter destruído a vida de tantas pessoas, a lepra, para cicatrizar, para ensinar a ele a cicatrizar tantas feridas abertas. Ele pediu abandono, porque ele fez com que muitas famílias ficassem no abandono. Ele pedia penúria, para ele entender o que é a falta do material, porque ele ocasionou fome e sofrimento a várias famílias. Mas os benfeitores dizem: Deus não pede sacrifício, mas misericórdia. Irás renascer, mas terá uma vida, uma família. Serás responsável por essa família e ali naquele reduto familiar vai ter vários desafios. E além disso, terá a mediunidade para auxiliar os aflitos, consolar os corações e, em nome de Jesus Cristo, poder levá-los, esses irmãos, ao caminho do bem. E ele aceita prontamente. Ele reencarna, tem uma família, se torna médium numa casa espírita. Aí esses benfeitores leem essa ficha e vamos atrás do Alberto Nogueira. Chegando na casa espírita, ele já não comparece há alguns meses. E é explicado pelos irmãos da casa que ele estava já há algum tempo muito doente. E aí os espíritos benfeitores intuem a genitora dessa moça que estava obsidiada a procurar por ele, como forma de auxiliá-lo. Vão até a casa dele. E ele estava lá na varanda lendo um jornal. E ela se joga aos pés de Alberto, a mãe,
e pede para que socorra sua filha. E ele vai dizer que ele tinha adoecido, que ele não podia retornar ao trabalho, que ele entendia que era importante, mas que não era aquilo para o momento que ele precisava fazer, ele era pai de família. E ela insistindo, e ele fala que não, que ele estava muito cansado. E aí a gente vai entender pelos benfeitores ao final dessa história que esse espírito, infelizmente, diante desse orgulho, desse vitimismo, do medo do trabalho e da ociosidade, permitiu então que essas tarefas que eram para ser redentoras viessem a se transformar em mais alguns outros débitos que ele deveria sanar. Mas lembrando aí, meus irmãos, que ele teria outras oportunidades, mas infelizmente ele viera a sucumbir. Então, o que é interessante a gente entender nessas duas histórias que tem a ver com essa questão que a gente está dizendo? Primeiro, que não haja esse julgamento, de que a história de um é parecida com a minha, a de outro é muito difícil, porque o Slisgo já estava num outro processo, não passa por essa questão. Que a gente tem que entender que tanto um quanto o outro perceberam o abuso o abismo de dores que eles levaram os seus irmãos a passar. Mas a diferença é de que o primeiro encontrou essa força da coragem, encontrou essa resignação, a abnegação para lutar contra o seu próprio orgulho. No caso de Alberto, o vitimismo, a ociosidade falou mais alto. Mas a gente tem que entender que na história de Alberto, por exemplo, não cabe a leitura somente da ingratidão e nem tampouco das possíveis semelhanças de que na outra encarnação ele consiga. Serve de reflexão constante para nós, meus irmãos, para o despertar na matéria hoje, o que eu já posso realizar de bom, porque esse é o momento real que eu tenho. Eu não sei o meu dia de amanhã, hoje é o momento que eu tenho que fazer dar certo, que eu tenho que, por exemplo, passar pela prova da paciência e conseguir vencer. Não conseguir, vou tentar de novo, vou continuar esse trabalho. Então, essa história nos mostra, tanto a de Slisgo quanto a de Alberto, como nós escolhemos esse gênero de provas, como somos auxiliados por esses benfeitores. Por exemplo, no caso de Slisgo, ele pediu conselho. No caso de Alberto, esses irmãos falaram, não precisa disso tudo, vai ter uma família. Então, nós somos auxiliados constantemente para assumir essas tarefas, que só vão nos auxiliar cada vez mais a melhorar. Então, uma reflexão sobre como nós podemos mudar o nosso olhar diante das provas. E valorizar o que é verdadeiro, o tesouro imperecível, que os ladrões não roubam e a traça não corrói. Vamos para a questão de 267, então. De 267, o Kardec vai perguntar: o espírito poderia fazer a sua escolha durante a vida corporal? Olha que interessante. Será que agora, na existência material, a gente pode escolher? Será que a gente tem como, diante de uma prova que a gente está passando, nossa, isso eu gostaria de trabalhar melhor? Tem como? E o que a resposta dos espíritos nos trazem? Seu desejo pode ter influência. Isso depende da intenção. Então, meus irmãos, a gente pode até, nesse sentido, influenciar algumas escolhas sim, mas vai depender da intenção, inclusive do modo como a gente enxerga essa prova. Mas no estado de espírito, frequentemente vê as coisas de maneira diferente. É o espírito quem faz a escolha, mas ainda assim ele pode fazê-la nesta vida material, porque o espírito tem sempre os momentos em que se liberta da matéria. Então, o que a gente tem que entender que eles falam que depende da intenção? Depende do nosso amadurecimento. Se olhamos para as provas como punição, como tribulação, nossa, uma situação dificílima, então, aí os espíritos que vão nos dizer, olha, em espíritos você terá estudos, conselhos e vai saber escolher melhor. Mas digamos que há o amadurecimento espiritual aí, temos condição de pensar, nossa, eu preciso ser mais paciente. Essa prova veio para eu vou conseguir passar, então é diferente. Então, o desejo vai ter influência dependendo do modo como nós estamos lidando com as situações nas nossas existências materiais. E aí a gente dá um exemplo. Como é que seria isso, Vamos imaginar que na atual existência eu perceba que eu tenho uma dificuldade, por exemplo, com a prova da misericórdia. Diante das várias análises profundas que eu vou fazendo, do autoconhecimento, eu vejo que eu sou muito devedor nesse sentido.
Aí você pede, nossa, eu gostaria muito que Deus me permitisse que eu fosse provado nesse sentido. Como é que eu vou ser provado nessa questão da misericórdia? Muitas vezes pela coragem de enfrentamento de situações difíceis. Então vem a situação para que eu enfrente com coragem. E aí, porque na verdade, quando Cristo nos traz nas bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, então uma coisa necessita da outra. Como é que eu vou ficar rogando ao Pai que Ele me perdoe pelos meus desatinos, se eu não posso exercitar o mesmo perdão para com o meu irmão? Então vai passando por uma discussão que eu tenho que fazer comigo mesmo, essa reflexão interior. Esse autoconhecimento de que a casa espírita nos auxilia com seus vários estudos, mas principalmente quando nós estamos nós conosco mesmos. Aquele momento de intuição, de que devemos levar adiante esse processo do reflorescer, de renascer constantemente a cada dia. E aí a gente vai pedir essa prova da coragem. Mas o que tem que vir antes da prova da coragem? Devemos sempre ser esses humildes de coração. É o carro-chefe. Kardec coloca lá no Evangelho como uma das primeiras virtudes. Como que eu vou ser misericordioso se eu não sou... que eu vou ser misericordioso se eu não sou humilde? Manso sem ser humilde. Pacífico sem ser humilde. Então a gente já tem que começar, inclusive, ter essa noção que Deus Pai envia essas provas para nos auxiliar, né, destruindo esse orgulho, esse interesse pessoal, para que a gente possa ver que as provas são métodos para nos auxiliar sempre. Então, passando por esse modo de ver da humildade, é que a gente conquista as demais. Então, a gente já começar através desse estilo humilde de enxergar as pessoas e a nossa vida. Por isso é tão importante quando Cristo nos diz, né, para que possamos ser esses que faz o trabalho sem ostentação, que ama o próximo, desejando que o mesmo bem que nos chega também seja doado a eles. Jesus veio ser, então, esse divino semeador, trazendo essa semente do Evangelho, trazendo as sementes, que são as virtudes, ele plantou, ele vivenciou e mostrou a colheita dele, e nós devemos fazer o mesmo plantio, a mesma colheita. Chegaremos a espíritos puros. Estamos destinados a essa felicidade suprema. Vamos ao caminho, vamos trilhando a cada dia esse trabalho de iluminação interior. A doutrina espírita nos explica, através da escolha das provas, haverá as responsabilidades, as consequências. E é através dessa responsabilidade e dessa consequência que se transforma o ser imortal. No plano espiritual, aurimos exemplos, aurimos uma série de condições para nos auxiliar. Inclusive, quando a gente está, por exemplo, liberto da matéria no sono físico. O que a gente tem ali no sono físico? A possibilidade de encontrar irmãos, de aurir ali o entendimento, o conselho e também, meus irmãos, de desenvolver as potências da alma, de pensar possíveis projetos que podem ser realizados desde já. E são projetos tão simples, dar mais atenção, ser mais valoroso no sentido de atender as pessoas e de atender o seu próprio coração. E aí a gente pensa, mas e se eu ainda não tenho esse ponto de vista, né? Se o meu ainda está muito terreno, nossa, estou achando que a prova é uma tribulação constante. É a questão de 267, a linha A. Olha o que o Kardec vai perguntar. Muitas pessoas desejam grandezas e riquezas, mas não será por certo como expiação nem como prova. Olha o que o Kardec está perguntando. Às vezes a gente pede a riqueza, a grandeza, mas não é para ser provado. Qual será o sentido então? Aí o que é que eles respondem? Sem dúvida, a matéria deseja essa grandeza para gozá-la. E o espírito a deseja para conhecer-lhe as vicissitudes. Então é muito natural, conforme o Kardec disse lá na nota, que a gente está no corpo físico, as ideias comumente os materiais podem falar mais alto, devido ao estado que nos encontramos. Mas à medida que a gente vai conhecendo a mensagem do Cristo, vai entendendo todo esse trabalho que nós estamos estudando no Livro dos Espíritos, nós vamos tendo condições de fazer uma outra leitura, desde o momento que estamos encarnados. E aí, por que
a pessoa, ou se nós tivéssemos esse ponto de vista terreno, a gente acha que a riqueza é o sentido de desfrute, de conforto, de solução para todos os problemas. E a gente sabe que não é. Quantas pessoas são riquíssimas e têm vícios, vão, infelizmente, ao suicídio, porque falta alguma coisa, a essência, a valorização da essência. A riqueza, ela não é sinônimo de fracasso, de ruína, de perdição. Riqueza e pobreza são condições para que o espírito vá encontrar, né, essas possíveis provas para conquistar essa iluminação, essa verdade. Nós é que vamos levar, seja para a riqueza, seja a pobreza, esse entendimento, se vai realmente para o lado correto ou não. Por quê, meus irmãos? Porque nós somos depositários. No caso da riqueza, como depositários, nós não somos donos. Nós somos confiados aí a ter a riqueza para auxiliar, para ser útil no progresso. Então vejam a responsabilidade. Nós temos que constantemente agir, pensando, tendo essa consciência de que ter a riqueza é um alerta constante. É um alerta, por exemplo, para a supervalorização do ego. Como? De que muitas vezes nós achamos que somos melhores que o outro, porque temos a riqueza. O interesse pessoal, eu mereço mais do que o outro. Às vezes a questão da arrogância, da vaidade, tudo isso para trabalhar, para que a gente possa vencer todas essas inferioridades. E quando a gente fala em supervalorização do ego, é totalmente diferente de uma pessoa que tem a grandeza, que tem a riqueza, mas que tem uma autoestima elevada. A autoestima requer responsabilidade. A autoestima requer que o outro também alcance o que eu alcancei. Então, não é a valorização desse ego destrutivo. Então, a gente tem que entender essas diferenças. Então, a prova da riqueza é um alerta constante para que a gente não supervalorize e para a gente entenda que essa essência que eu encontro em mim de verdade está no outro também. Da mesma forma que eu vejo a imagem de Deus em mim, o outro também está pleno da imagem do Pai. Chegamos então a 268. A 268 que vai perguntar: até que chegue ao estado de perfeita pureza, o espírito tem de passar constantemente por provas? Então Kardec quer saber, até eu chegar lá, no meu estado sublime de purificação, eu ainda tenho que passar constantemente por provas? É necessário as provas? E eles vão responder: sim, mas elas não são como as entendeis. Chamais provas as tribulações materiais. Ora, o espírito chegando a um certo grau, mesmo sem ser perfeito, não tem mais nada a sofrer, mas tem sempre deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que não são penosos para ele, a não ser os de ajudar os outros a se aperfeiçoarem. Então, é o que a gente está tentando dizer aqui da 266 a 268. As provas não são as tribulações materiais. As provas são os aprendizados. Eles estão deixando claro para nós, para a gente poder entender. Porque não é como a gente entende. Às vezes a gente está no corpo físico e está entendendo que as tribulações materiais já são a própria prova. A prova é eu ter paciência de passar pela tribulação. É a misericórdia para com o outro. Então a gente tem que entender essa questão muito maior, né, que é muito mais importante para o progresso do nosso espírito. Então, que as provas, elas são um método de educação, mas elas são o constante progresso para cada um de nós. E elas são sempre a escada ascensional. Ela é sempre a oportunidade de crescimento. Então, que tenhamos esse ponto de vista. E claro, né, e ele ainda diz que o espírito chegando a determinado grau, mesmo que não seja de pureza, não tem assim que sofrer, às vezes, provas mais difíceis, mas certamente ele ainda tem as suas imperfeições a trabalhar até chegar ao estado de pureza, mas ele já vai tendo essa percepção do auxiliar ao outro, no sentido de que esse irmão, às vezes, está padecendo pelo mesmo processo que eu passei, eu consigo enxergar uma forma de auxiliar melhor esse irmão. E aí eu vou ter esse dever que, para mim, não é tanto um dever, é uma possibilidade de auxiliar o bem que já está em mim, na minha conduta, no meu modo de ver, esse bem que eu desejo que o meu irmão também possa usufruir. É como tão natural,
tão intrínseco à alma quando ela chega nesse processo, que desejamos que esse irmão faça o mesmo processo que eu fiz, amadureça da mesma forma. E o entendimento do irmão que erra é totalmente diferente. Nós não vamos olhar para ele como aquele que está perdido, não. É um irmão que está na sua tarefa de iluminação. Então, somos hoje ainda aprendizes, até o momento em que seremos os educadores de coração. Então, vejam, meus irmãos, como é bonito o funcionamento da lei do Pai, como mostra a extensa misericórdia desse Pai por cada um de nós, que zela por seus filhos, que mantém todos nós unidos. E que o mais importante, que está nessas questões diante das escolhas das provas, é que podemos auxiliar uns aos outros. Porque, na verdade, o trabalho não é só individual, ele é coletivo. Ele é coletivo para que, enfim, possamos ser aqueles que constituam de fato a verdadeira fraternidade. Porque o que é o exemplo que o Cristo nos diz? Seremos conhecidos por ser seus discípulos. E como seremos reconhecidos? Por muito nos amarmos. E aí que possamos então ser esses artífices das nossas obras, diante da escolha das nossas provas. Não desistamos jamais, continuemos firmes na tarefa da iluminação, porque um dia olharemos para o vale e veremos todo o trajeto que já foi feito e continuaremos até o cume da montanha. E mais importante ainda, meus irmãos, é que a nossa obra, ela faz parte do conjunto maior da obra da criação. E é esse o estudo de hoje. Vamos então fazer a nossa oração final, agradecendo por essa oportunidade, por todo esse trabalho que vamos descobrindo através da leitura da doutrina e do estudo tão necessário. Amado Mestre Jesus, bondosos amigos espirituais que nos assistem, que possamos nesse instante ter o olhar diferenciado para as nossas provas. Provas que são aprendizados, provas que são iluminação, que é a oportunidade de crescimento, que é a vontade de crescer mais e chegar até ao Pai. Jesus querido, dê-nos a força e a coragem tão necessária para enfrentarmos todas as dificuldades, que possamos ter o coração desperto para o irmão que necessita, assim como nós também necessitamos tanto de Ti, que possamos ter a mente voltada para o alto sempre, lembrando de fazer ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito, que o maior mandamento de amar ao Pai como a nós e ao próximo possa ser a grande lição da regeneração que já se iniciou desde quando a nossa doutrina veio ter conosco e que continue iluminar sempre a nossa estrada, a nossa rota, hoje e sempre. Ficamos todos em paz. Que assim seja.